Olá, muito boa noite para você de casa, muito bem-vindo aqui ao nosso Conexão ND. Aliás, eu estava lembrando até hoje, né, como é bom aquele tempo de colégio, né? Quando você está estudando, você tem professores que te inspiram, tem alunos, colegas de classe que acabam virando seus melhores amigos, né? Até hoje a gente comenta e telefona e se encontra com aqueles amigos lá de colégio. Como é bom, né? A gente crescer, evoluir e sempre com aquela missão dos colégios de ensinar, de fazer com que a gente seja cada vez pessoas melhores, não é verdade? E claro que aqui em Florianópolis a gente tem colégios que fizeram história e um deles é realmente uma parceria, né, entre Florianópolis e esse colégio que acaba fazendo com que a cidade se desenvolva cada vez mais. Os formados nesse colégio acabam sendo advogados, desembargadores, empresários, professores, médicos e estão cada vez mais fazendo a nossa cidade se evoluir e se tornar, claro, uma capital cosmopolita, não é verdade? E a gente vai ter o prazer hoje aqui de falar um pouquinho mais sobre o Colégio Catarinense, que é um colégio extremamente tradicional, fundado lá em 1905 e que tem uma grande história, um grande relacionamento com a nossa capital aqui do estado. E a gente vai conversar agora com um professor e escritor que lançou um livro até falando sobre toda a história do Colégio Catarinense. É muito bacana a gente embarcar nessa viagem junto com você também. Pode vir para cá então o professor José Francisco Albino. Como é que está, professor? Tá, tudo bem? Tudo bem? Boa Seja noite. muito bem-vindo. Obrigado por ter vindo aqui. Pode sentar, Obrigado. Fica à vontade. Licença. O senhor quer dizer, escreveu uma história, uma belíssima história, né? O livro foi lançado já em 2015. 2015, exato. Boa noite. O livro foi lançado em 2015 e ele... não foi fácil a construção do livro, Imagino. porque eram, na época, 2005, 115 anos de histórias, né? Então, fotos, narrativas, registros, muita documentação e a gente teve que selecionar, juntamente com a equipe de professores de história que a gente montou para fazer o livro, né? Uhum. Então, o nosso colégio tem um arquivo muito grande, né? Imagino. 115 anos de história documentada, fotografada, com relatórios anuais, então... Mas foi um trabalho assim muito gratificante e muito interessante conhecer. Eu imagino até que nessa obra o meu nome deve estar lá, né? Porque eu sou um ex-aluno, Não, com eu estudei certeza. lá em 94, 95, e era um tempo muito bom. Né? Inclusive, nós estamos, o colégio está reativando uma nova relação de formandos, né? Uhum. Desde a primeira turma de formandos até 2022, é um relatório dos formandos. Com certeza o seu nome vai estar lá também e de todos aqueles que passaram pelos bancos Todos os colegas, amigos. do Colégio Catarinense, com certeza. E o mais legal, acho, do Colégio Catarinense é que não é apenas um colégio, né? Que você vai lá, entra na chamada, é chamado lá pelo professor, cumpre lá o horário e tudo mais. Não, ele tem muito mais relação com a família, com a comunidade, com a cidade e até com o estado e com o país, né? O nosso colégio, né, quando ele foi implementado, a cidade de Florianópolis ainda era uma cidade provinciana. Sim. Nós não tínhamos ponte, né? O transporte para a ilha ainda era feito em balsas, né, em pequenas embarcações. Então, a gente pode afirmar com toda certeza que a própria cidade e o colégio, eles se desenvolveram de uma maneira em conjunto, né? Em torno do colégio veio a cidade. Em torno da cidade foi surgindo, o colégio também foi crescendo e se expandindo, né? E o legal é que o colégio ficou mais ou menos uns 20 anos ali, ainda sem a ponte Ercílio Luz, né? Ela exatamente. Foi terminada só em 1926. 1926, exato. Ela começou a ser construída em 22, né? Terminada em 26 e durante praticamente quase 20 anos, tanto os alunos do internato, do externato, professores que vinham de outros estados, que vinham lecionar no Colégio Catarinense, visitantes que vinham proferir alguma palestra, algum religioso da ordem jesuíta, eles tinham que utilizar a balsa, embarcações pequenas para ir para a ilha, né? Para chegar até o colégio, né? Então, a própria construção da ponte, né? O colégio presenciou isso. O colégio viu a ponte ser construída, a ser utilizada nos seus primórdios, né? Sim. Agora, o interessante que a gente vê também do colégio, que eu acho que o senhor resgata muito essa história também,
é que o colégio, claro, ele não começou com aquela estrutura toda que a gente conhece hoje, que é um prédio grande, né, com uma arquitetura muito bonita. Correto. Ele começou lá em 1905 como? Em 1905, quando o colégio é oficializado, as primeiras aulas, as primeiras turmas tiveram as salas de aulas em residências no entorno do colégio, da área onde o colégio ia ser construído. E a parte religiosa do colégio, as missas, né, a catequese, ela era na igreja de São Sebastião, no Largo de São Sebastião, clínica, né? Onde tem a clínica, tem o hospital, né? Sim. Por muitos anos do conhecido médico Djalma Melman, né? Que fundou aquela região ali de São Sebastião, do hospital, da clínica, né? Então, funcionou o serviço religioso ali. E, aos poucos, o colégio, né? A demanda vai aumentando e o colégio vai começando a pensar na sua construção. E aí onde ele vai evoluindo com a evolução da cidade também. Exatamente. O colégio vai aparecendo e vai se inserindo na paisagem urbana de Florianópolis. É interessante perceber que esse crescimento do colégio, né, é concomitante também com o crescimento da cidade. Claro, nós falando em crescimento, foi um crescimento lento, foi um crescimento, né, ao longo de décadas, mas que vai mostrando como o colégio estava inserido no contexto social de Florianópolis. Agora, professor, o senhor é formado em História, né? Sim. Tem licenciatura em História. Licenciatura e bacharelado. É uma paixão sua contar história? Eu sempre gostei da história, né? Eu lembro que na minha infância, juventude, eu tinha por hábito ir na Biblioteca do Estado, que funcionava ali hoje aos fundos do Teatro Álvaro de Carvalho, e eu gostava de ver os jornais antigos, as propagandas farmacêuticas, as propagandas sobre esporte, sobre futebol, aquilo me chamava muita atenção. Então a história assim sempre teve presente, era uma forma de lazer e hoje também uma profissão. E aí, a hora quando o senhor entra no Colégio Catarinense e percebe aquela história maravilhosa do colégio, o senhor resolveu contar também, né? É muita história, é uma história muito rica, que não em fotos, em relatos, né? O colégio, a organização do colégio, e ao longo de toda a sua existência, o colégio foi sempre muito organizado nos registros. Então, nós temos um bom arquivo, um arquivo fantástico, com relatórios anuais. Então, a gente sabe os professores que deram aula há muito tempo, as disciplinas que tiveram, as disciplinas que hoje não tem mais, aquelas que tem, né? Então, hoje nós temos diversas disciplinas que fazem parte do rol do colégio, que antigamente não tinha, né? Que as mudanças que a gente percebe, as mudanças no sistema educacional através dessa história do colégio. Agora, a gente sabe que é um colégio jesuíta, né, formado por padres jesuítas, e aliás, em torno do mundo tem vários colégios jesuítas como o catarinense, né? Sim, o colégio catarinense, ele está inserido numa organização global, né? O colégio catarinense é um colégio confessional da Companhia de Jesus, uma ordem religiosa fundada por Santo Inácio de Loyola, 1540. Puxa, então, lá pertinho do descobrimento. Século XVI, né? E hoje nós temos cerca de 890 mil alunos em todo o mundo. Puxa. Estamos presentes, a Companhia de Jesus com seus colégios, em 72 países, né? Nós temos aqui no Brasil 17 colégios, 6 universidades. Então, a educação é uma linha de frente, junto com a missão jesuítica da Companhia de Jesus. Agora, os jesuítas que já estavam aqui em Florianópolis, por exemplo, como é que foi essa formação do colégio, né? Desde quando ele começou lá nas casas e tal, os jesuítas eles já estavam aqui e resolveram criar esse colégio em Florianópolis. E claro, muitos jesuítas também, eles vieram de outros estados, onde já estava, digamos assim, mais forte a presença jesuíta, do Rio Grande do Sul, de São Paulo. Muitos jesuítas que eram os professores, né, eles vieram desses estados, principalmente do Rio Grande do Sul, né, onde a companhia já estava muito bem estabelecida, e também de São Paulo, né, e vieram aqui em missão, né,
a fundação do colégio, vieram como professores e fixaram residência no colégio, né? A residência deles era no próprio colégio. Como ainda hoje os padres que dirigem, sim, né? Sim, os jesuítas, a comunidade jesuíta, ela mora dentro do próprio colégio. Tem a residência, né? É um tanto separado, assim, das salas, onde tem a estrutura de salas de aula, de laboratórios, mas é dentro do espaço do Colégio Catarinense, que, aliás, é uma das... em Florianópolis, é uma das grandes áreas urbanas de Florianópolis verde que nós temos, né? Olha só, a gente está vendo aqui algumas imagens antigas, né? Olha só como era antigamente. É uma curiosidade muito interessante, esses tijolos que nós estamos vendo na construção do colégio, eles foram feitos no próprio colégio. O colégio montou uma olaria para fabricar os seus tijolos. Havia um pedido de permissão à prefeitura e para o deslocamento da argila, do barro de algumas regiões, e eles eram fabricados no próprio colégio. Essas pessoas, o que são estudantes ou pessoal que participou também da criação? Aqui nós temos estudantes, esses aqui são eventos que eram feitos no colégio, o 7 de setembro, né? As datas cívicas, a proclamação da República. Essas datas cívicas eram comemoradas no colégio com muitas festividades, festividades, perdão. Aqui é uma das primeiras turmas que nós tivemos de formandos do colégio, né? E daqui saíram governadores, sim, várias personalidades. Diversos governadores que fizeram a carreira política em Santa Catarina, eles estudaram, né, no Colégio Catarinense, alguns para citar, Jorge Conde Bornhausen, Espiridião Amin, Paulo Afonso, Wilson Kleinubin, Adolfo Conde. Nós tivemos vários governadores que passaram por ali, que ficaram no internato, né? Luiz Henrique da Silveira, tá? Olha só. Aderbal Ramos da Silva. E ao longo de todo esse tempo, né, claro, as coisas foram evoluindo. Olha só, a gente vê aqui, percebe que os alunos entravam de terno e gravata. Isso, era uma época... Era uma formalidade, né, muito tradicional, né? Muito tradicional, né? Eles tinham a própria formação antes de entrar na sala de aula. Aqui, desfiles cívicos que eram realizados na Praça 15 de Novembro. Sim. Essa foto aqui é da década de 60. Tá? Olha só, da década de 60 já. Isso. Olha os aqui, uniformes. Teatro, aqui já são um grupo de teatro, né? Inclusive, na década de 60 para começo de 70, o Paulo Altran veio no colégio dar uma oficina aos alunos. Grande ator, né? Exatamente, o teatro era muito incentivado no colégio, ainda é, até hoje, né? E tem um teatro lá dentro, né? O colégio tem um teatro, né? Exato. Com toda a estrutura para desenvolver essa atividade com os alunos, com os estudantes. Então, várias peças eram encenadas, né? Eram lidas. O colégio tinha um projetor de cinema, né? Um projetor de filmes, né? Sim. Um mini projetor, mini cinema, que passava filmes aos alunos também. Puxa, quer dizer, a missão do colégio, que é a missão de um colégio jesuíta, é justamente de abarcar toda essa questão educativa, que é também cultural, né? Exatamente. O colégio jesuíta, ele tem muito viés humano, né? Ele trabalha muito com o humanismo, com a questão de valorizar, né, o aluno, valorizar suas aptidões, não é? E inseri-lo num contexto maior ainda, né? Então, nós temos várias oficinas, hoje o colégio oferece. O colégio tem uma oficina de circo. O colégio oferece oficina de circo, né? Puxa. Tem várias ginástica, patinação, enfim, na área dos esportes, né? Então, o colégio, ele propõe a seu educando uma formação muito consistente e muito ampla, né? Agora, tem uma questão muito interessante que eu acho que o público de casa, se não sabe ainda, tem que passar a conhecer, que é o Museu do Homem do Sambaqui, que é algo extraordinário. Porque aqui o padre Horn, que foi praticamente um arqueólogo, e ele participou de várias escavações e vários sítios arqueológicos aqui em Florianópolis, em todo o estado teve também, né? E ele acabou achando inúmeras, milhares de peças de esqueletos humanos também, que hoje fazem parte desse museu dentro do colégio, né? Exato. O colégio tem um museu para
No ano passado, ainda com a questão da pandemia e o museu abrindo, de certa maneira, em alguns horários restritos, nós tivemos cerca de 5 mil visitantes. Só no ano passado? No ano passado, 2022. Então, o Padre Ror, ele é um pioneiro, né, na arqueologia aqui em Santa Catarina. Ele fez um trabalho fantástico de resgate dos sítios arqueológicos, né? Nós temos material lítico, material de pedra, cerâmica, material feito com ossos de animais, anzóis, redes, né? Pontas de rede. Tudo que foi encontrado em Sambaquis, aqui na região. Sambaquis, aqui na região de Florianópolis, né? A gente pode citar também a parte de Garopaba, a região de Imbituba, a Laguna, né? Ele também pesquisou nessa região. Tem uma região de Jaguaruna, se não me engano. Jaguaruna tinha um grande sambaqui lá. Os sambaquis são aqueles amontoados de conchas, Isso. onde os homens antigos, eles deixavam seus restos ali. A própria palavra sambaqui, ela deriva do tupi-guarani tambaqui, que significa literalmente monte de conchas, né? Então ali eles eram nômades e viviam no litoral, né? Eles percorriam o litoral. E ali no litoral eles iam, num determinado período, viviam naquele espaço, né? Se alimentando de moluscos, da pesca, de alguma pequena caça, e eles iam deixando, né? Digamos assim, esse seu vestígio ali, né? E com aquilo com décadas e Passado anos, o tempo, né? Aquilo acabava indo para o subsolo e depois se tornava um material riquíssimo para o conhecimento dessas populações que habitaram o nosso litoral. E o interessante é que todos esses vestígios eles foram encontrados, quer dizer, e são datados, né, de 6 mil anos atrás, mais ou menos? Nós temos datações ali de 4 mil anos, 3.800, 4 mil, até 6 mil anos já encontraram-se datações em sítios de Sambaqui, sítios de litoral, né? Então, o Padre Ror foi pioneiro também, não só em preservar, em recolher esse material, porque uma prática comum na década de 50, 60, era muitas empresas simplesmente colocarem retroescavadeiras nos sambaquis para fazer cal, né, para fazer cimento, material, e destruíam. Não se importavam muito com a história. Exatamente, ele protocolou várias denúncias, várias petições, né, falando da importância que esses sítios arqueológicos tinham para a história de Santa Catarina e do Brasil. E engraçado, eu tenho a informação aqui de que dentro lá do Colégio Catarinense são 350 mil peças. Mas nem tudo está à exposição. Não, nós temos uma reserva técnica, o museu tem aquela reserva técnica, que aquela parte que não fica exposta ao público e que, de certa maneira, ela tem uma quantidade enorme de peças que ele, tudo acondicionado em caixas, em sacos, né, guardado, tudo numa área onde a umidade é muito baixa, onde há um controle de temperatura, né? Porque são peças importantíssimas e que ainda precisam ser cadastradas, trabalhadas, né? Catalogadas. E que contam a história de Florianópolis, né? Exatamente. Da evolução, dos antigos povos que habitavam aqui primeiro. Com certeza, né? Os sambaquianos, né? Que habitaram aqui a ilha e que deixaram esse vestígio arqueológico tão importante para entender essa história que parece tão distante da gente, mas no tempo que a gente visita o museu e começa a perceber, ela se aproxima um pouco, né? Principalmente os esqueletos humanos, que tem lá também, foram vários encontrados. Sim, há todo um respeito e um cuidado com esses esqueletos, né? Alguns estão expostos ali, né? Então, foram é muito interessante hoje, vários tribos já vieram, índios, tupis, guaranis, já vieram visitar o museu, o colégio já abriu, então teve todo um cuidado, né? Porque a história é deles também, e antepassados, né, deles, que os guaranis também depois se deslocaram, né? Então, nós temos assim, essa parte do museu, dos esqueletos também, são muito bem preservados, tudo expostos de uma maneira onde os expositores, você tem uma visão geral
do que está exposto ali, da peça, né? É muito E interessante. as pessoas de casa podem agendar horários também ou podem chegar lá durante a semana? O colégio funciona? ele tem uma dinâmica de fazer reservas, né? Sim. Vão muitos colégios dos estados, Verdade, estudantes. dos estados aqui do Sul, né? Tanto do Paraná como do Rio Grande do Sul, como de cidades de Santa Catarina, agendam para visitar o colégio. Mas ele também é aberto ao público privado, né? Sim. Uma pessoa que quiser conhecer pode ir lá, agendar uma visita e será muito bem recebida. Maravilha. Agora eu vou querer saber também, com essa onda toda de tecnologia, porque a gente já está falando do passado, né? E o Colégio Catarinense ele é bastante tradicional, ele tem toda essa cultura, né? E a missão da educação. Agora, com internet, com redes sociais, tudo isso que acaba tirando a nossa atenção e, consequentemente, a atenção do aluno também, como é que vocês estão imaginando essa educação para o futuro, hein? Mas você vai me contar daqui a pouquinho, depois do intervalo, pode ser? Ok. Então a gente volta daqui a pouquinho aqui com o nosso Conexão ND especial sobre o Colégio Catarinense. A gente volta já já. Já de volta com o nosso Conexão ND muito especial hoje, falando da história, né, desse relacionamento da educação com a evolução de Florianópolis. Aí nas imagens antigas do Colégio Catarinense, um dos mais tradicionais e antigos colégios de Florianópolis, de Santa Catarina, com uma missão muito especial de levar a educação, mas não só a educação para os estudantes, hein? Porque o Colégio Catarinense ele tem uma relação também muito forte com a comunidade em si. E é isso que a gente vai tratar um pouquinho mais agora nesse quadro, junto com o professor de História, que está aqui com a gente hoje, que é o professor José Francisco Albino, que está nos dando a honra de estar aqui hoje para contar um pouco dessa história maravilhosa do Colégio Catarinense, né, professor? Correto. Agora, a gente falou um pouquinho da história, daqui a pouco a gente vai falar do futuro da educação, mas o Colégio Catarinense também, ele foi a primeira sede da Federação Catarinense de Futebol, é isso? O Colégio Catarinense tem uma história muito íntima, muito forte, com a presença do futebol em Florianópolis e, consequentemente, em Santa Catarina. A própria Federação Catarinense de Futebol, né, ela foi fundada nas dependências do colégio. Olha só. E os primeiros jogos que nós tivemos de campeonatos da cidade, de futebol e de campeonatos estaduais, foram no campo do Colégio Catarinense, do ginásio catarinense. Isso em que ano, mais ou menos? 1924 nós tivemos o primeiro campeonato e em 1925 o Externato foi campeão catarinense de futebol. E ainda sem a Ponte Hercílio Luz. O pessoal vinha tudo pra cá. A ponte estava ainda em 26, estava quase pronta, né? Quase ainda não, pronta, mas ainda não estava sendo não estava pronta, né? não, exatamente, né? Puxa, que história. Então, o próprio um dos primeiros jogos de futebol no campo do Manejo, ali na Mauro Ramos, né? Nas imediações da Mauro Ramos e Hercílio Luz, né? Foi uma equipe de advogados que veio fazer um concurso aqui, eram advogados do Rio de Janeiro, que planejaram um jogo de futebol com os alunos do Colégio Catarinense. Os padres jesuítas já tinham inserido a prática do futebol no colégio. Então, era uma prática já exercida no colégio e que do colégio passou para a cidade, até porque o esporte preferido e o esporte que atraía uma certa multidão, pessoas na Bahia Sul, na Bahia Norte, era o remo e não o futebol. O colégio começou com, digamos assim, essa divulgação, né, e estruturação do futebol em Florianópolis, consequentemente Santa Catarina. Interessante que o colégio ele sempre foi, ele já foi construído de dentro para fora, porque os próprios tijolos eram feitos ali. Correto. E ele sempre foi muito
para fora, para a comunidade também, no caso do esporte, Sim. atividades complementares e até o próprio voluntariado, né? Exatamente. O colégio, desde a sua, digamos assim, conexão com a cidade, né? Na sua estruturação com a cidade, ele sempre trouxe o público para dentro do colégio. Nas comemorações cívicas, né? Eu lembro de umas fotos que a gente pesquisou de 1922, no centenário da independência do Brasil. Foi uma grande festa e o público adentrou ao colégio, né? As pessoas foram no colégio, teve hasteamento da bandeira, teve peças de teatro, teve toda uma estrutura. Então, não é algo de hoje, né? Sim. E como falaste do voluntariado, né? O voluntariado hoje, ele está muito inserido dentro de algumas disciplinas que são trabalhadas na própria grade curricular. Por exemplo, certo. nós temos a disciplina de formação humana e cristã, onde os nossos alunos são levados a conhecer a prática do voluntariado, visitando creches, visitando asilos, visitando instituições de recuperação de pessoas que usavam substâncias químicas. Então, o nosso aluno também sai do colégio, ele também se insere num contexto de conhecer a realidade social. Só assim ele vai poder ajudar a transformá-la, né? Sem dúvida. Aliás, vocês também, na semana passada, por exemplo, terminou aquela semana socioambiental em que o Colégio Catarinense também incentivava doações. Exatamente, com certeza. Nós temos toda junto com essa disciplina de formação humana e cristã, diversos projetos no qual são arrecadados itens de limpeza, roupas, não é? Que são entregues, os próprios alunos entregam para essas instituições de caridade, são escolhidas instituições que já conhecidas, cadastradas, né? Nós temos o projeto também, o projeto ambiental Lixo Zero, né? Que também é um projeto de dentro do colégio para fora. Tivemos na semana passada a distribuição de árvores frutíferas, de toda uma questão de preservação do meio ambiente. Então, também isso é discutido com o aluno, é possibilitado ao aluno fazer essa intervenção. Porque é através dessa intervenção que ele também vai ter essa conscientização ambiental, essa conscientização humana, né? Nós não estamos sozinhos. Sim. E temos pessoas que também precisam, né, do voluntariado, precisam do nosso apoio, né? Sim. E o Colégio Catarinense, a própria Companhia de Jesus, trabalha nesses dois pontos, educação, missão, mas essa educação e essa missão voltada também para um lado humano, para o lado da solidariedade. Isso que mostra para os alunos a consciência de que eles fazem parte de um todo, né? E que essa realidade, como eles saem educados do colégio, eles precisam abraçar isso, conhecer a realidade para poder interferir e melhorar. Exatamente. O aluno do Colégio Catarinense, ele é um aluno que, ao sair do colégio, ele vai ser um aluno transformador. Ele vai se inserir num contexto social para transformar também, para melhorar a sociedade. Então, essas disciplinas estão inseridas no currículo, na prática da educação do colégio, justamente com esse objetivo, né? De não apenas, o Colégio Catarinense não vai formar um tecnicista apenas, ele vai formar também um humanista que vai atuar nas diferentes áreas. Sem dúvida. Agora, a gente estava falando agora no intervalo sobre o futuro da educação. Quer dizer, como é que os padres jesuítas, os colégios jesuítas agora estão pensando esse futuro, que não é tão futuro, mas é o agora, né? Com tanta rede social, com o avanço da internet, canais de YouTube, Instagram e tudo mais. Como é que vocês veem essa mudança? Nós, educadores do Colégio Catarinense, temos um privilégio assim, muito grande, que nos é possibilitado uma gama muito grande de cursos. Então, nós estamos sempre nos atualizando, fazendo cursos, né, nas diversas áreas que vão refletir também na nossa prática pedagógica em sala de aula. As salas de aula são equipadas com lousa digital,
com internet, enfim, com toda aquela aparelhagem que se mostrou muito útil também na pandemia, né? Sim. Com aula remota, com aula através de aplicativos, né? Sim. Então, e durante esse período, e até agora, eu diria que o futuro é agora, né? Uhum. Então, nós temos essa preocupação de também não só a tecnologia, mas humanizar essa tecnologia, né? Olha, a gente está até vendo imagens aqui do pessoal exatamente, hoje em dia, né? Educação infantil, né? Os alunos trabalhando receita, trabalhando culinária. Uhum. Ali é trabalhada a questão do desperdício, da importância do cuidado, né? Olha só. Do cuidado com a nossa casa comum. Claro, utilizar materiais, como por exemplo aí as forminhas de ovos, né? Exatamente. Aqui tudo reaproveitado. Os alunos vendo alguns painéis da própria história do colégio, né? Uhum. Os alunos conhecem a história do colégio, né? Então, eles estão inseridos... Essa juventude toda que a gente está vendo aí é que vão fazer os próximos anos do nosso da nela que nós temos que investir, né? Exatamente. A educação, ela é voltada justamente para esse agente transformador que vai ser o aluno. A tecnologia, ela ajuda, né? Ela ajuda, não, ela é importante, nós não podemos abrir mão da tecnologia. Sim. Ela ajuda e ajuda bastante, mas é importante também o saber usar a tecnologia, não é? Até que ponto ela pode nos ajudar, não é? E contribuir para essa formação, para a transformação, para uma melhoria de vida, né? Uhum. Agora, o Colégio Catarinense, com essa visão toda de futuro, vocês envolvem muitos alunos em todas essas atividades. O que o colégio prepara? A gente sabe também tem a questão das Olimpíadas do colégio, que também é muito famosa, né? Sim, o colégio, agora no mês de julho, os alunos participam das Olimpíadas. Isso agora já no mês que vem. Já vai ser no mês que vem. Então, há uma organização muito grande por trás dessas Olimpíadas. O Conselho Estadual de Educação considera uma das mais tradicionais e maiores Olimpíadas estudantis de colégios em Santa Catarina, né? Então, há um incentivo à prática do esporte, mas aí você vê o diferencial do Colégio Catarinense. Não só a prática do esporte, mas junto com a Olimpíada vem o projeto Lixo Zero, não sujar a quadra, é saber cuidar do espaço onde está sendo feita a prática esportiva, né? As salas de aula também têm todo o cuidado com a limpeza da sala de aula. O próprio aluno agora, dentro de um projeto Lixo Zero, mantendo também a sala de aula limpa, né? Para a gente tirar aquela plaquinha que não devia existir, né? Jogue o lixo no lixo. Essa plaquinha não precisa, né? Exatamente. Tem que acabar, aliás, né? Os estudantes já são preparados para isso, para né? isso, exatamente. Então, as Olimpíadas, elas trabalham também esse lado humano, o lado do respeito, o respeito à diversidade, o respeito àquele aluno que talvez não esteja tão bem preparado para uma prática esportiva como outros estão, que fazem a escolinha, né? Então, há todo um trabalho humanístico também dentro das Olimpíadas e os alunos se envolvem de uma maneira, assim, gigantesca. Olha, agora eu quero só fazer uma pequena pausa aqui no nosso comentário, porque na nossa entrevista, né? Porque, na verdade, não é só uma entrevista, mas é também uma homenagem ao Colégio Catarinense, que durante todos esses mais de 100 anos fez diferença e faz, né? Não Correto. só fez na minha vida, por exemplo, porque eu considerei a minha história no Colégio Catarinense também de uma evolução e de uma interação com professores, com os alunos, que são meus amigos até hoje. Então, a gente tem muita interação com essas pessoas que fazem parte da família do Colégio Catarinense. E por essa história tão rica, com essa missão de vocês de levar essa educação, mas não só para os alunos, mas sim dos alunos para fora das comunidades, para a cidade inteira e até para o estado e para o país, e até, quem sabe, para o mundo, né? Que a gente gostaria de homenagear dentro do nosso projeto Floripa 350, que o Grupo ND está oferecendo já desde o início do ano. Correto. Março a gente completou aí o aniversário da cidade. Da cidade, 350 anos. Exatamente, durante todos esses 350 anos, muitas pessoas, personalidades, entidades, instituições fizeram parte desse crescimento. E o Colégio Catarinense, sem dúvida, é uma delas, na área de educação. Então, Correto. A gente gostaria de passar aqui para vocês. Pode até levantar, porque o Mumbu vai passar aqui para a gente. Obrigado, Rodrigo. Olha só, a placa em homenagem ao Colégio Catarinense está aqui, ó. Uma sincera homenagem a quem abraça a cidade, ao Colégio Catarinense, pela sua contribuição inestimável à educação.
a nossa homenagem dos 350 anos de Florianópolis, porque você faz parte dessa história. Então, às suas mãos eu passo aqui essa bela homenagem e mais do que merecida, né? Porque o em Colégio nome Catarinense... do Colégio Catarinense e toda a comunidade educativa, o nosso diretor-geral, Padre Eduardo, Sim. a nossa diretora pedagógica, acadêmica, Luiz, o nosso diretor que também cuida do patrimônio, o diretor administrativo Fábio, e de todos os professores e funcionários, ficamos muito lisonjeados com essa homenagem e agradecemos. Muito obrigado. Nós é que agradecemos a missão toda de vocês, porque são pessoas, né, professores como o senhor, Com que certeza. fazem de nós, né, pessoas melhores a cada dia. Então, agradeço muito pela tua participação e Muito parabéns obrigado. ao Colégio Catarinense por tantos anos. São 100 e hoje? Hoje nós estamos com 117, 118, né? Vai fazer 118 agora. Daqui a pouco já rumo aos 120. Maravilha, com certeza. Vai ser uma bela festa. Hein? Com certeza, muito Professor obrigado. Francisco, muito obrigado. Um grande abraço. Parabéns pela sua atuação no colégio e parabéns ao Colégio Catarinense Muito também. obrigado, um grande abraço a todos, então. Valeu, brigadão e até a próxima semana aqui no nosso Conexão ND com mais uma pessoa muito especial para você, hein? Boa Obrigado, noite. professor. Muito obrigado.